A coragem é a primeira das qualidades humanas, porque é a base para todas as outras. Essa frase é de Aristóteles e ressalta a importância da coragem para que nós consigamos construir as coisas que nós queremos na nossa vida. Mas como o cérebro ativa a coragem e, principalmente, será que é possível treinar essa habilidade que permite que nós consigamos enfrentar o nosso medo? É sobre isso que nós vamos falar hoje no canal Saúde da Mente. Olá, eu sou Marco Antônio Abud, médico psiquiatra pela Universidade de São Paulo e fundador aqui do canal Saúde da Mente. Hoje a gente vai falar sobre a neurociência da coragem. Mas para falar um pouquinho sobre isso, eu vou contar o exemplo de uma paciente que eu tenho aqui no consultório que tem uma história que ilustra muito essa habilidade importante da coragem, né? É uma paciente de 42 anos, eu estou mudando alguns dados aí para preservar a privacidade dela, casada, tinha 2 filhos que já estavam crescidos, já tinham 16, 17 anos, já estavam aí tendo as atividades autônomas deles, e ela tinha um diagnóstico de TAG, de transtorno de ansiedade generalizada. Tem vários vídeos sobre o TAG que vocês podem ver aqui na descrição do vídeo, e ela tinha uma ansiedade para várias situações, principalmente para questões sociais, para conversar com as pessoas, para falar em público. Ela tinha muitos sonhos, muitos desejos de fazer cursos, ela gostava muito da área de estética, da área de beleza, mas ela sentia muita ansiedade para tomar várias atitudes na vida e isso impedia ela de agir. A gente fez um tratamento, de fato a gente introduziu alguns antidepressivos serotoninérgicos, como vocês já devem ter visto no nosso vídeo sobre TAG, e os sintomas físicos da ansiedade, a palpitação, o tremor, a tensão muscular, a falta de ar, eles diminuíram bastante, eles sumiram, eles foram embora. Mas mesmo assim, ela ainda tinha dificuldade de tomar algumas ações na vida dela para de fato conquistar as mudanças que ela queria. Então, eu comecei a fazer um pacto com ela, né? A gente pegou uma situação específica, uma situação em que ela não se sentia tão desconfortável, mas que era algo que não era tão fácil, e a gente começou a tentar mudar essa situação pequena. Que situação que era, né? Na verdade, ela tinha muita vergonha de falar com as pessoas, né? Muitas pessoas com ansiedade social têm esse receio e várias vezes, né, quando ela via uma vizinha ou algum conhecido andando na rua, ela às vezes se escondia, ela às vezes atravessava a rua, fingia que não via por vergonha de falar com essa pessoa, por não saber o que dizer para ela. E eu falei, vamos tentar pegar essa situação específica e quando você começar, quando você sentir essa situação, quando você se deparar com isso, você vai perceber como você está se sentindo, perceber os pensamentos e eu quero só que você vá lá e diga oi para essa pessoa, para essa vizinha que estiver do outro lado da rua. Só oi. Perguntar como é que está o tempo, dar um bom dia, só isso. E de fato ela ficou algumas semanas resistente e depois aí de umas 3, 4 semanas que a gente teve essa consulta, ela mandou uma mensagem para mim no WhatsApp, né? Dizendo que de fato ela tinha conseguido, que foi difícil, ela sentiu de fato uma trava, vários pensamentos pedindo para ela ir embora, falando outras coisas para ela fazer, dizendo que podia deixar para depois, mas ela falou, eu vou, né? Eu combinei e eu vou. E ela foi, deu oi para a vizinha, ela fala que nem sabe como é que aconteceu na hora, nem lembra direito como é que foi, mas que depois ela sentiu uma confiança, um alívio e um sentimento de poder muito maior. E ela foi fazendo isso com vários aspectos da vida dela, né? Com várias outras pessoas, com várias outras coisas que ela gostaria de fazer. Não foi fácil, mas isso começou a gerar uma cascata de enfrentamento na vida dela. E hoje em dia, claro, passaram-se aí 1 ano e meio, ela de fato tem o salão dela de beleza. Então ela fez cursos, né? Fez curso no Senac, fez curso de empreendedorismo e ela montou um salão de beleza e ela trabalha nesse salão. Esse exemplo é muito legal para a gente entender que coragem, na verdade, não é sentir medo.
apesar de ser intuitivo, às vezes a gente esquece disso, né? A coragem é a gente tomar uma atitude mesmo sentindo medo, mesmo sentindo ansiedade. Então a coragem tem a ver com a gente se aproximar daquilo que a gente tem receio. Como é que isso se coloca no nosso cérebro? Várias pesquisas têm mostrado que existe sim uma área, que é a área relacionada à coragem. Vocês vão ver essa imagem que vai aparecer na tela agora. Tem essas duas regiões que estão circuladas. A região mais interna é aquela que a gente já viu nos vídeos sobre o cérebro e a ansiedade, que é a amígdala. Ela é ativada quando a gente sente medo e quando a gente sente ansiedade, ok. Mas essa outra região, um pouquinho mais para frente, para a parte anterior, próximo da região da testa, né? Que também está circulada, é a área que é ativada quando a gente decide enfrentar, quando a gente decide ir de encontro com aquilo que a gente tem medo, que é uma área que tem um nome muito comprido, né? Que é o córtex cingulado anterior, a área subgenual. Um nome muito complexo, não precisamos, obviamente, decorar esse nome, mas para entender que o nosso cérebro tem esse circuito ele é ativado ao mesmo tempo que a amígdala, ou seja, a gente não precisa parar de ter medo, a amígdala não precisa ficar quietinha, o medo não precisa passar para a gente ativar. Não, a gente ativa ele enquanto a gente está com o medo, enquanto a amígdala está ativada. Ou seja, ele é como se fosse, né, uma região que é ativada ao mesmo tempo e a gente sabe que ele diminui a atividade da amígdala com o tempo. Quanto mais essa área é treinada, né, esse córtex cingulado anterior ele é treinado, mais ele diminui a atividade da amígdala quando a gente tem uma situação aversiva de enfrentamento. Ou seja, existe sim um mecanismo do nosso cérebro para produzir coragem. Isso pode sim ser treinado, vocês podem treinar isso. É claro que se o sintoma físico estiver muito forte, às vezes a gente vai ter que fazer algumas estratégias para diminuir isso. Mas mesmo diminuindo o sintoma, ainda a gente vai precisar desse treino. Bom, eu vou falar para vocês um exercício prático que vocês podem fazer para começar a ativar, né, esse córtex cingulado anterior, subgenual, enfim, esse nome complexo na mente de vocês. Como é que é isso? Eu queria que vocês pegassem um papel e vocês escrevessem, né, alguns pontos nesse papel. Número 1, escrever uma situação na vida adulta em que você teve que enfrentar, onde você enfrentou de fato uma situação que você não gostava, que você não queria. Pode ser uma coisa muito simples, tá? Uma situação muito boba, mas que você enfrentou, né? Que você teve esse ímpeto de enfrentar mesmo você não querendo. Ou seja, você escreve essa situação. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Vou escrever aqui, ó. Quando eu estava na Disney com meu filho e ele queria ir na montanha-russa do Hulk, que é no estúdio da Universal, que tinha 3 loops. Eu morro de medo de montanha-russa, não gosto. Nunca gostei desde criança, mas ele queria ir e ele queria que eu fosse junto. E de fato eu tive que enfrentar muito isso, né? Não queria ir e enfrentei. Ou seja, um exemplo razoavelmente bobo, mas é uma situação onde eu não estava confortável. Ok, então primeiro você anota essa situação. Número 2, você tentar lembrar o que você sentiu na hora, antes de enfrentar. Ou seja, você começar a perceber o medo, né? Então, falar a sensação que teve. Isso ajuda a gente a entendendo que teve medo, né? A gente não está negando o medo, isso é importante, porque se a gente nega o medo, a gente não consegue ativar essa área muito fortemente, ou seja, reconhecer o medo é importante. Então, primeiro a gente lembra da situação, depois a gente anota as sensações de medo que a gente tinha na hora. Quanto mais completa a lembrança, melhor, né? O terceiro, a gente tenta colocar aí qual que foi o pensamento, qual que foi a fala, né, que alguém disse, ou a nossa fala interna, o que passou na nossa mente que falou, puxa, eu vou enfrentar, né? O que ajudou você nessa decisão? Então eu, por exemplo, né, nessa situação aí da montanha-russa, eu pensei, falei, poxa vida, né, meu filho, eu preciso mostrar para ele que eu consigo ir. Eu falei, poxa, se a criança consegue ir, se as crianças conseguem, bom, eu vou, né? Eu consigo ir. Então, e eu falei, poxa, se estamos aqui na Disney, deve ser seguro, né? Na Universal, deve ser seguro isso. Então, teve alguns pensamentos que tentaram, né, colocar que era importante para mim, que se as crianças conseguiam, eu conseguia também, e também colocar um senso de segurança ali, de falar, ok, tudo bem, né? Isso foi um pensamento que me ajudou na hora. Mas cada um pode ter tido um pensamento. É legal que vocês lembrem um pouco o que passou na mente que ajudou vocês nesse enfrentamento, ok? E depois, o último item é
colocar como que você se sentiu depois dessa situação, depois que você enfrentou. Se deu alívio, se deu confiança, se teve uma mistura de nervosismo com alívio, ou seja, como é que foi a sensação, né? Isso ajuda a gente a ir relembrando, e quando a gente relembra, a gente vai ativando um pouco esse circuito. E aí, em último caso, a gente colocar na nossa vida agora, né? A gente pode escrever também uma situação que a gente teria que enfrentar, mas que está difícil, né? Pode ser falar com o chefe, pode ser falar com o parceiro, com a parceira, tomar uma decisão, ou seja, a gente coloca uma situação que está difícil a gente conseguir ter esse enfrentamento. E aí a gente anota só. E aí a gente vai tentando lembrar se a gente consegue colocar aquela mesma habilidade que está dentro da gente nessa situação agora, né? A gente vai fazendo esse exercício. Não precisamos de fato enfrentar, porque a gente está começando a treinar essa área do nosso cérebro. Ok? Esse é um dos exercícios, tem muitos outros, né? A gente vai falando ao longo dos vídeos. Na minha live sobre pensamentos negativos tem algumas técnicas aí que podem ajudar a gente a tomar a decisão mesmo tendo medo, né? E a gente vai falando sobre muitas técnicas ao longo dos vídeos. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa técnica, se funcionou, se não funcionou, como é que foi para vocês lembrarem aí dessa situação. Vocês podem colocar situações que vocês passaram na vida também. E se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações. E nos vemos no nosso próximo vídeo. Um forte abraço para você e até lá. Tchau, tchau.